Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Via Varejo. A gente não vai fazer uma análise tão completa, mas vamos falar de algumas estruturas que são tão importantes, que é a questão patrimonial, endividamento, liquidez e a questão operacional da empresa. A gente não vai falar de valuation por enquanto, mas a gente vai falar da questão mais estrutural e organizacional da empresa. Bom, a gente vai falar do ano de 2020. Não saiu ainda a apuração do quarto trimestre de 2020, então eu fiz uma base. Tirei uma média dos 3 primeiros trimestres de 2020 e só para a gente ter uma base, para a gente ter uma base de estudo, né? Bom, aqui está o meu canal, que é a Gal Consultoria. Quem puder estar se inscrevendo aqui, agradeço demais, que já vai ajudar demais para a continuidade do projeto. Aqui está o Instagram do canal e aqui está o Facebook do canal também. No Instagram basta procurar lá @Gal Consultoria Empresarial e no Facebook basta digitar lá facebook.com/Gal Consultoria Empresarial. Bom pessoal, vamos começar com a análise do ativo. Aqui está o ativo realizável, que é o total do ativo menos o intangível e o imobilizado. Aqui só está o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. O ativo imobilizado e o intangível não, ele tem como finalidade operacional, ou seja, gerar dinheiro e não ser transformado em dinheiro. Então aqui eu gosto de utilizar só o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Ou aqui a gente consegue analisar aqui que de 2011 a 2020 vem numa tendência de alta, como mostra aqui a nossa linha imaginária. Bom, aqui a gente tem o caixas equivalentes, aqui é o que a empresa tem de caixa e contas e investimentos que tem liquidez imediata. A gente consegue analisar aqui que de 2011 e 2015 vinha numa crescente forte, mas a partir de 2016 a 2019 o caixa da empresa caiu muito. 2020 aqui, como está projetado o quarto trimestre, vem numa tendência de alta, esperamos que continue aqui de 2019 para 2020. Bom, aqui a gente tem a nossa carteira de clientes, que a empresa tem de direito a receber no período tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Se a gente traçar uma linha imaginária de 2011 a 2015, começou uma tendência de baixa, mas a partir de 2016 a 2020 a carteira de clientes da empresa tem crescendo consideravelmente, chegando em 2017 no seu maior patamar em relação a 2011, que até então era o maior patamar do período estudado, e 2020 está sendo apurado, está sendo projetado sendo o melhor período. Vamos aguardar o quarto trimestre para verificar o que vai acontecer, verificar se vai confirmar aqui essa tendência de alta. Bom, aqui a gente tem a rentabilidade do ativo. Isso aqui é a representatividade percentual do ativo em relação ao lucro líquido da empresa, que o ideal quanto maior, melhor. Nos períodos que a empresa teve prejuízo, essa rentabilidade vai ser negativa. Quando a empresa tem lucro, ela vai entrar no patamar positivo. 2013 foi o melhor período até então, vinha numa tendência de alta de 2011 a 2013, começou um período de queda em 2015. 2016 a empresa passou por um prejuízo, apresentando recuperação em 2017, começou um período de prejuízo em 2018. 2019 teve esse lucro alto aqui, mas esse lucro aqui ele não foi operacional. Eu vou explicar lá no último gráfico para falar para vocês o que aconteceu. Porque teve esse prejuízo aqui não foi recorrente, não foi porque a empresa perdeu clientes, teve menos vendas. Não, pelo contrário, a empresa teve mais vendas, manteve os seus gastos e despesas no mesmo patamar comum, mas teve uma despesa aqui que foi reconhecida, que impactou muito no resultado da empresa, mas são despesas que não são recorrentes. 2020 a empresa está apresentando uma recuperação, mesmo projetado aqui está apresentando uma recuperação. Eu tirei uma base dos 3 primeiros trimestres, e com base nos 3 primeiros trimestres, o quarto trimestre também vai ser muito bom para a empresa, entrando aqui no patamar positivo, e o lucro líquido novamente rentabilizando o ativo, e se a gente jogar aqui um patamar de 10%, 15% aproximadamente de rentabilidade do ativo, lembrando que aqui quanto maior, melhor.
Bom, vamos falar um pouquinho da análise do passivo. Do passivo, na verdade, nós vamos fazer uma comparativa do passivo em relação ao ativo e o patrimônio líquido. O azul aqui é o ativo, o laranja é o passivo e o cinza aqui é o nosso patrimônio líquido, que é o capital próprio, que é investido pelo sócio acionista, aonde também fica os lucros acumulados quando a empresa tem lucro, né? Quando os lucros são acumulados para o próximo período. Analisando aqui, o ativo sempre foi superior ao passivo. Quando o ativo é inferior ao passivo, o PL fica negativo. O ativo são todos os bens e direitos que a empresa tem no nome dela. Está sendo superior ao passivo, mas o passivo está crescendo exponencialmente junto com o ativo da empresa. O ideal é sempre que aumente o ativo e diminui o passivo. Mas o nível de passivo está bem próximo, está bem parelho à questão do ativo. Isso não é muito bom não, não é tão interessante assim não. E 2019 aqui, quase que em 2019 o ativo ficou no mesmo patamar que o passivo, ficaram bem próximos um do outro aqui. E 2020 cresceu aqui o ativo e o passivo deu uma diminuída. Esperamos aqui que continue seguindo essa linha aqui, aumente o ativo e diminui o passivo e aumente o patrimônio líquido. Outra coisa que é preocupante também, o patrimônio líquido está bem inferior em relação ao passivo total da empresa. O ideal é que os dois estejam próximos, ou se não, ou o patrimônio líquido superior ao passivo, ou que estejam próximos, né? Aqui a gente consegue analisar que a empresa o que a empresa tem devendo a terceiros, obrigações com terceiros, é bem superior ao que foi investido pelos sócios acionistas, que é o famoso capital próprio, né? Então a operação da empresa está sendo mais operado com recursos de terceiros do que com capital próprio. Bom, vamos falar da análise do endividamento, que é as dívidas da empresa, que é muito importante também ser avaliado. Começando com a dívida bruta. A dívida bruta é o total da dívida da empresa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui entre 2011 e 2015, vinha numa tendência de queda, o ideal é quanto menor, melhor. Mas a partir de 2016 começou um crescimento forte aqui da dívida bruta da empresa, ou seja, o seu endividamento tem aumentado consideravelmente. Bom, a gente faz um comparativo aqui da dívida bruta e o caixa da empresa, que é os recursos que a empresa tem de imediato para poder pagar suas dívidas. O laranja é o caixa, o azul é a dívida bruta. Tem que estar aqui, dívida bruta. De 2011 a 2013, a dívida bruta da empresa vinha diminuindo, o seu caixa aumentando até que eles se encontraram em 2013. A partir de 2014 e 2011, a dívida da empresa foi inferior ao caixa da empresa, ou seja, a empresa tinha mais caixa do que dívida. Isso é muito bom, quer dizer que a empresa tinha recursos para poder pagar a sua dívida em dia. Mas a partir de 2016, o caixa da empresa começou a diminuir e a dívida começou a crescer novamente. Os dois se cruzaram e começaram a seguir caminhos contrários. A dívida começou a aumentar e o caixa da empresa começou a diminuir. Isso não é bom. Bom, aqui tem a dívida líquida, que é a gente pega a dívida bruta menos o caixa da empresa. Quando dá negativo, quer dizer que o caixa da empresa é superior à dívida bruta. Foi o que aconteceu em 2014 e 2015, igual a gente analisou aqui no gráfico. A gente confirma aqui no gráfico da dívida líquida. Vinha numa tendência de queda de 2011 a 2015. A gente confirma aqui que vinha na tendência de queda entre 2011 e 2015. Mas a partir de 2016 começou o crescimento da dívida bruta em relação ao caixa da empresa. O caixa começou a diminuir, a dívida bruta começou a aumentar. A gente consegue ver, analisar nesse quociente aqui. Voltou para o patamar positivo. Quando volta ao patamar positivo, quer dizer que a dívida bruta superou o caixa. E é o que aconteceu aqui no comparativo da dívida bruta versus o caixa. A gente tem a confirmação aqui na dívida líquida. Bom, aqui a gente tem o perfil da dívida. O laranja é a dívida a longo prazo e o azul é o curto prazo.
E já batendo o olho, a gente quer que o curto prazo seja inferior ao longo prazo. Porque o ideal é que a menor parte da dívida esteja a curto prazo, para a empresa ter caixa o suficiente para poder pagar suas dívidas em dia, para poder ter caixa o suficiente para poder pagar. E o a longo prazo seja inferior e o a longo prazo seja superior ao a dívida a curto prazo da empresa. E não é o que acontece, a dívida a curto prazo da empresa é bem superior a dívida a longo prazo da empresa. Então o volume de dívida da empresa está mais alocado a curto prazo do que a longo prazo. Isso é preocupantíssimo, porque se a empresa não tiver caixa o suficiente para poder pagar essa dívida em dia, vai correr o risco da empresa ter que pegar mais dívidas, empréstimos e financiamentos, ou se ela não pegar empréstimos e financiamentos para quitar essa dívida, vai gerar o que? Vai gerar juros e multa e vai virar aquela bola de neve e a empresa pode se complicar ainda mais e comprometer a questão do lucro líquido da empresa, porque ela vai pagar mais despesas financeiras e vai impactar diretamente na questão do lucro da empresa. E a gente consegue analisar que a dívida a curto prazo da empresa, se tivesse pelo menos diminuindo, já seria o ideal, que já mostrava uma política de diminuição da dívida a curto prazo da empresa. Não é o que acontece. Em 2000, aqui de 2018 a 2020, a dívida a longo prazo da empresa tenta aumentar em relação à dívida a curto prazo, mas ainda o volume da dívida a curto prazo ainda está bem superior ao volume de dívida a longo prazo da empresa. Então aqui é um sinal de alerta. Vou até colocar a cor vermelha aqui. Então aqui está numa situação de alerta. Preocupante essa situação aqui do perfil da dívida da empresa. Bom, aqui até a questão do endividamento, que a gente faz um comparativo do total da representatividade da dívida da empresa em relação ao patrimônio líquido. A gente já consegue já bater o olho lá no balanço patrimonial, que o patrimônio líquido é bem inferior ao passivo da empresa. O passivo da empresa são as obrigações com terceiros que ela tem a pagar. Então já está refletido aqui na questão do endividamento. Aqui a gente faz uma representatividade percentual do total da dívida da empresa em relação ao patrimônio líquido. Se for acima de 100%, quer dizer que a dívida da empresa supera o patrimônio líquido, quer dizer que a empresa está alavancada, quer dizer que a empresa está sendo operada mais com capital de terceiros do que com o capital próprio no patrimônio líquido. O ideal seria sempre estar abaixo de 100%. Se estiver abaixo de 100%, quer dizer que a empresa está com uma saúde financeira boa, questão de alavancagem, uma alavancagem saudável. O de 2011 aqui vinha numa tendência de queda, chegando abaixo do patamar de 100%. Ou seja, a empresa tinha mais patrimônio líquido do que dívida, mas a partir de 2016 começou num crescimento acima de 100%, ou seja, a empresa começou com uma alavancagem bem forte em 2019. Chegou num absurdo de 1000% aproximadamente, ou seja, a empresa ficou endividada 1000 vezes a mais em relação ao patrimônio líquido. Mas aqui em 2019, não foi porque aumentou tanto a dívida assim, porque diminuiu o patrimônio líquido da empresa por causa dos prejuízos acumulados. E diminuiu muito a questão do PL da empresa. 2020, os sócios investiram mais capital, mais recursos no PL, então o PL voltou a aumentar para voltar no mesmo patamar, porque o prejuízo impactou muito o PL da empresa em 2019, então os sócios e acionistas em 2020 aplicaram mais dinheiro em 2020 para poder normalizar a questão do PL da empresa, que a empresa perdeu muito em relação a 2019. Mas mesmo assim o 2020 voltou, mesmo com os sócios alocando mais capital no PL, ficou no patamar de 200%, ou seja, a empresa tem um dobro de dívida em relação ao patrimônio líquido da empresa, ou seja, a empresa está muito alavancada, as operações da empresa estão sendo operadas com capital de terceiros. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da análise de liquidez.
Análise de liquidez é a capacidade de pagamento do ativo circulante da empresa em relação ao passivo circulante. Ativo circulante é os bens e direitos que a empresa tem a receber no período de 12 meses, ou seja, período de curto prazo, em relação ao que ela tem a pagar no período de curto prazo, ou seja, no período de 12 meses. Bom, vem numa tendência de queda, que o ideal é quanto maior, melhor. Traçando a linha imaginária aqui, a capacidade de pagamento do ativo circulante da empresa vem diminuindo em relação ao passivo circulante no decorrer do tempo. Se tiver abaixo de 1, que é esse patamar daqui, que é esse patamarzinho aqui, o período que ficou abaixo de 1 foi 2012 a 2019, ou seja, o passivo circulante da empresa foi superior ao ativo circulante, ou seja, a empresa teve mais dívida do que bens e direitos a receber no período de curto prazo. 2020 está projetado aqui para cima de 1, ou seja, o ativo voltando a superar o passivo circulante da empresa, isso é bom. Mas está projetado o quarto trimestre. Vamos esperar sair o último trimestre aí para verificar se vai se confirmar aqui essa projeção aqui de 2020. Bom, aqui tem um índice de liquidez total. A gente pega o ativo realizável total em relação ao passivo total da empresa, ou seja, a gente pega o ativo realizável tanto a curto prazo quanto a longo prazo em relação ao que a empresa tem a pagar tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Aqui é a mesma ideia. Quanto maior, melhor. Se estiver acima desse patamar de 1, quer dizer que o ativo realizável é superior ao passivo total da empresa. Traçando lá a nossa linha imaginária, está numa tendência de alta no decorrer do tempo. De alta não, de baixa, está numa tendência de baixa. Os períodos que ficou abaixo de 1 foi 2018 e 2019, ou seja, 2018 e 2019 o passivo foi superior ao ativo total, o ativo realizável total. 2020 ainda projetado continua abaixo de 1, mas ele começa a ensaiar aqui uma tendência de alta. Vamos esperar sair o quarto trimestre e os próximos períodos verificar se vai começar essa recuperação do índice de liquidez total. Vamos falar um pouquinho da análise operacional, começando com o lucro bruto. Traçando uma linha imaginária que o lucro bruto da empresa está numa tendência de alta. Isso daqui, esse lucro é o que a empresa conseguiu de lucro ou prejuízo. Aqui no caso é lucro, só com as suas operações utilizando só o seu principal ramo de atividade, ou seja, só o que a empresa ganhou com as suas vendas utilizando o seu principal ramo de atividade, menos os custos para que a empresa tenha alcançado essa receita. Só os custos que envolvem o seu principal ramo de atividade. Então a empresa teve um lucro crescente, traçando uma linha imaginária histórica que está numa tendência de alta. Bom, aqui a gente tem a margem bruta, que é a representatividade percentual do lucro em relação à receita líquida total. Se a gente traçar uma linha histórica aqui, não está nem tendência de alta e nem tendência de baixa, mas está numa linha de tendência estável, ou seja, nem para cima nem para baixo, então tem pouca variação, tendo variação entre 30% e 35%. Bom, aqui a gente tem a margem do EBITDA. O EBITDA não está uma margem tão bonita assim, de 2013 a 2019 está numa tendência de baixa fortíssima, apresentando recuperação forte em 2020, lembrando que está projetado os 3 primeiros trimestres, e eu projetei o quarto trimestre de 2020, aparentemente está numa boa recuperação da margem do EBITDA. Aqui a margem do EBITDA é o lucro da empresa antes da apuração do imposto de renda e as despesas e receitas financeiras. Aqui é só o que a empresa ganha com as suas atividades internas. Aqui envolve tanta questão que envolve o seu principal ramo de atividade e o que não envolve o seu principal ramo de atividade. Despesas gerais administrativas, vendas de ativo, ou seja, tudo que envolve as operações da empresa. O que a empresa ganhou, teve lucro ou prejuízo só com suas próprias pernas. 2019 teve um prejuízo, mas esse 2019 aqui foi uma despesa da empresa aqui que não foi recorrente, que eu vou explicar no último gráfico. Que eu vou explicar nesse último gráfico, que é o lucro e prejuízos acumulados, que é o lucro que é apurado, que vai ser dividido, quando eu tenho lucro, que é dividido entre os sócios de acionistas e pagamento de dividendo. 2019
A empresa teve um prejuízo absurdo, mas esse prejuízo aqui está explicado. Por quê? Porque a empresa teve uma nova readequação logística, ela readequou o seu processo logístico, mandou muitas pessoas embora, então teve muito pagamento de rescisão, rescisão contratual trabalhista e demandas judiciais. Então teve muita gente que colocou a empresa na justiça, ela teve despesas judiciais, né, para poder pagar esse pessoal. E teve um empowerment também, só que o empowerment não teve tanta representatividade assim. Empowerment é a empresa contrata uma empresa para fazer um estudo de avaliação monetário do seu imóvel, ou seja, para verificar o quanto está valendo os seus imóveis, e quando o estudo é feito, a empresa lá ela avalia e verifica que a empresa tá valendo, o imóvel da empresa está valendo menos do que o que está lá registrado em documento, em balanço, né? Então essa despesa aqui tem uma despesa, é avaliada uma despesa aqui na empresa, é reconhecida a empresa de desvalorização do imóvel, que é o famoso impairment. Mas o impairment ele não teve tanta representatividade assim. O que pesou mesmo foi essa readequação logística. Perdão, pessoal. Bom, o que pesou mesmo foi. Só que assim, não é uma coisa para se preocupar, por quê? Porque não é uma. Não é. Não é um prejuízo constante. Não, isso daqui ocorreu nesse período, mas não vai ocorrer todo ano. Então esse prejuízo aqui, às vezes a pessoa fala, nossa, a empresa teve um prejuízo muito forte. Mas não é um prejuízo assim que fala, não, a empresa vendeu menos, a empresa perdeu cliente, a empresa está passando por dificuldade financeira. Não é isso que está ocorrendo. São despesas não, são as famosas despesas não recorrentes. Bom, pessoal, eu termino a análise aqui. Essa Via Varejo é uma empresa que está na moda. Acho que o pessoal acredita que vai ser uma nova Magazine Luiza. Mas se a gente comparar aqui os dados financeiros da Magazine Luiza em relação à Via Varejo, são totalmente distintas. O pessoal acredita que vai ser uma nova Magazine Luiza. Olhando os dados financeiros aqui, eu não acredito nisso, eu posso estar errado. Porque a empresa está muito endividada. O patrimônio líquido dela diminuiu muito e ela está muito alavancada. O patrimônio líquido está muito distante do passivo. Então é uma situação preocupante. Mas é uma das empresas que estão na moda aí, né? Acreditam que vai ser uma nova Magazine Luiza. Olhando os dados financeiros aqui, eu não acredito nisso. É uma empresa aí que tem que olhar com carinho. Claro, a Via Varejo é a empresa que administra aí Ponto Frio, Casas Bahia. Mas olhando os dados financeiros aqui para a principal concorrente dela, que é a Magazine Luiza, tem uma disparidade muito grande. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço muito. Aqui estão minhas redes sociais. Deixem um like, comentem, dê sugestão de empresas aí para estudo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até os próximos vídeos.